Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prever FM 7.2, o primeiro jornal está de volta e agora nós temos entrevistas aqui no primeiro jornal, entrevista na verdade, né? Aqui no primeiro jornal, na verdade quinta-feira é sempre o dia do quadro Alimentação Saudável com a nutricionista Karen Miyamoto e hoje é um quadro um pouco mais estendido, né Karen? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, muito feliz em estar aqui com vocês de novo, mais um dia. Tá bom, hoje nós vamos falar sobre comfort food. Então vamos lá, vamos falar de toda essa relação emocional, afetiva que a gente tem com a comida. Então vamos começar com a definição. Comfort food, o que é? Vamos explicar pra gente. Bom, ao pé da letra são alimentos de conforto, alimentos de segurança, né? Na verdade, são todos aqueles preparos culinários entre doces, salgados, até mesmo petiscos, né? Não precisa ser uma coisa realmente elaborada e que remete a algo lá emocional, né, pra gente. Então pode ser muitas vezes relacionado à infância, ou de alguma data especial, de alguma pessoa especial, né? Muitas vezes, por exemplo, os avós, né? A casa dos tios, dos parentes de final de ano, a gente tem muito disso. Então tá. E a relação que a gente tem emocional com a comida, porque eu sou uma pessoa que quando eu tô estressada, eu tô triste, eu tô feliz, eu desconto tudo na comida. E é assim mesmo, isso é normal. Sim, o alimento, ele é ali uma representação cultural, histórica para todos nós, na verdade, né? Eles montam ali o percurso da nossa vida. Não só da nossa vida, mas ao nosso redor, da nossa cidade, do nosso município, do nosso país, como a gente já bem disse antes. E a gente está o tempo todo ali passando por estímulos sensoriais, neurológicos, físicos, etc. E o alimento é mais um desses fatores que a gente pode agregar nessa história. Então, eu gosto muito de valorizar tudo isso, porque é o que eu falei, a gente tem que valorizar tudo que acontece naquele ambiente. Então, a gente pode ver que, por exemplo, preparos que a gente realiza hoje em dia são muito diferentes daqueles preparos que nossos avós consumiam. Sim. Ou até mesmo, por exemplo, assim, as pessoas brincam bastante, mas é uma realidade, né? Muitas vezes que os nossos parentes mais antigos, eles falam, por exemplo, essa comida a gente só podia comer no final do ano, ou em datas comemorativas. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, o tempo todo disponível. Querendo ou não, isso acaba reduzindo um pouco o valor que a gente coloca sobre a comida, né? E não só isso, mas, por exemplo, em tempos difíceis, como tempos de guerras, né? A gente tem uma oferta bem menor de recursos, de poder financeiro, né? Então, como que as pessoas possibilitavam preparos ali naquele momento para que mesmo assim eles fossem prazerosos, né? No momento de preocupação. Isso da gente descontar, muitas vezes que a gente fala, né? Descontar as emoções na comida... Ela tem uma relação que pode ser desde saudável até não saudável, por exemplo, né? E a gente precisa avaliar. Por exemplo, nós, mulheres, com a mudança hormonal que acontece normalmente na TPM, é normal que a gente sinta mais necessidade, por exemplo, do triptofano, que a gente consegue por meio, por exemplo, do chocolate, né? Então, realmente, que liberam hormônios do prazer ali pra gente, do bem-estar. Então, realmente precisa ter muito. E existe um outro lado também que a gente fala, dos alimentos que são positivos, que a gente tem uma relação boa e que a gente evita ofertar no momento onde a pessoa tá ali, por exemplo, um paciente tá muito mal. Daí a gente vai ver, então a gente vai ofertar uma coisa ali que ele aceite? Talvez sim, mas às vezes ofertar um alimento que ele goste muito, traga um trauma pra ele daquele alimento, depois ele não vai consumir mais. Então a gente tem sempre uma régua ali pra ver, né? Agora é um momento bacana ou não, né? Há alguma relação da comida de conforto ser necessariamente, normalmente, comidas mais calóricas? Não. Na verdade, não. É que hoje em dia a gente tem isso de valorizar mais esses alimentos mais palatáveis realmente. Mas não, até se a gente pegar, por exemplo, os nossos pais, nossos avós, às vezes a comida deles de conforto são preparos ali diferentes, né? Tem gente que gosta de comer um arroz e um feijão. Então, por exemplo, até os brasileiros, às vezes vão viajar para outro país, daí fica muito tempo comendo, por exemplo, nos Estados Unidos só fast food. Daí volta para cá e fala, nossa, eu só queria comer o arroz e feijão. Que saudade do arroz e feijão. Exatamente. Então, depende muito da história mesmo dessa pessoa. E a gente fala muito hoje em dia que com essa globalização da alimentação, isso de tornar todo o alimento igual para todos os países, para todos os municípios, acaba levando uma perda cultural que a gente fala, né? Então, por exemplo, a minha família, eles trazem tradições, por exemplo, japonesas, asiáticas no geral, né? E tudo bem, a gente tem que ir mantendo isso ao longo do tempo, porque senão lá no futuro meus netos talvez eles nem saibam o que é isso, né? Existe também um outro lado, por exemplo, com acesso a mais informações, com acesso a, por exemplo, filmes,
novelas, personagens que a gente valoriza muito, cantores que a gente valoriza muito. A gente vai vendo a rotina deles, a gente tem a curiosidade de provar. Isso eu acho importantíssimo. A exposição multicultural, né? Importantíssimo. Mas a gente não pode desvalorizar o que a gente tem aqui. Então, no Brasil, por exemplo, uma terra super de produção de frutas, de verduras, com abundância, a gente nem imagina que em outros lugares é super caro, né? Então, eu já viajei para países que no aeroporto uma banana custava tipo R$ 15. Uma banana. Uma banana, não é Exatamente. nem uma penquinha. Exatamente. E aqui a gente deixa estragar a penca lá em casa, né? Uhum. Então, tem todo esse balanço, assim, da valorização realmente que a gente precisa levar para os nossos filhos. Recentemente, eu vi também uma postagem que falava assim, olha... Não desvaloriza, por exemplo, a pizza do final de semana, não desvaloriza o hambúrguer caseiro, a lasanha da receita da família. Quanto mais tradições você puder criar ali com seus familiares, com seus filhos, com a próxima linhagem que vem aí, faça, porque isso vai trazer ali a história deles pro futuro, né? Torna uma memória, né? E entra nisso de memória afetiva com relação à comida. Sim. Exatamente. Todo mundo gosta de algo e é legal passar isso, manter isso. E tem É sempre, necessário. como a Karen falou, inclusive em outras ocasiões, né? Tem sempre aquela receita de, nossa, essa receita aqui me lembra a minha avó, né? Tal prato me lembra a minha mãe. Tem essa relação, afetividade realmente com a comida, né? Completamente. E existem muitas pessoas que a gente fala que elas demonstram carinho pela comida, né? Então, a minha mãe é uma pessoa dessas, as minhas avós eram assim. Eu sei que eu sou assim um pouco também, de querer demonstrar por meio de pratos, de refeições, né? Eu acho muito curioso que a gente estuda isso na faculdade, que a mudança do tempo influenciando, impactando nas receitas, na cultura. Mas há uns 2 anos atrás eu achei o livro de receita mais antigo da minha avó, que ela tinha, que até meu avô falou assim, vamos fazer um bolo igual de antigamente. E eu ficava pensando, nossa, mas será que muda tanto? Assim, parece que um bolo é um bolo, né? Tipo, não muda tanto. E antigamente, em vez de colocar só farinha, por exemplo, eles faziam com um pouco de maisena, né? Com amido de milho. Eles colocavam meio a meio, às vezes só... Bicarbonato, além do fermento. Exatamente. Então, eles usavam outros recursos que mudam um pouco no sabor. E daí, no meu paladar, já não foi tão agradável, talvez por falta de costume. Eu achei um pouco diferente ali, assim, né? Agora, pro meu avô, não. Ele já falou, nossa, é igual de antigamente. Então, assim, tudo isso remete a gente a uma história do passado, onde a pessoa estava com pessoas que ela amava, onde ela lembra de coisas que ela fez, até pra comparação, sabe? Eu desejei tanto ter essa casa, e no passado, pra mim, quando eu comia essa coisa, não era algo possível, hoje em dia é algo possível. Então, acho que remete uma pausa na nossa rotina conturbada, que acontece muitas vezes, né? Essa relação que a gente tem com a comida emocional, ela interfere, acho que também no nosso cotidiano, de diversas formas. Eu tô pensando aqui de quando a gente tem aquele momento de, poxa, vi tal coisa num restaurante ou, enfim, no mercado, deu vontade de comer, comprei, comi e me decepcionei. Sim. Tem isso também, né? Aquela coisa do, nossa, gastar dinheiro é ruim, mas gastar dinheiro com comida ruim é pior. Nossa, é terrível. Sim. É muito ruim. Exatamente, até aquela expectativa que a gente coloca muitas vezes em lugares desconhecidos. Você mencionou algo conhecido, né, que existe também, mas igual aquele restaurante que você espera tanto pra ir, todo mundo posta como se fosse uma coisa surreal, e quando você vai, você fala, não, é diferente, né? E ano retrasado eu fui viajar pra Argentina, e daí eu quis ir no Dom Julio, porque ganhou vários prêmios, não falando mal, longe disso, mas eu percebo que aqui no Brasil, a gente tem restaurantes que são tão bons quanto e às vezes até melhor pro nosso paladar, pro nosso jeito, né? Mas eu vou defender o Dom Julio, porque a batata deles não tem em lugar nenhum. Então valeu a pena nesse sentido. É uma batata que derrete na boca, é muito boa. Sim, sim. E daí, às vezes, eu penso nisso, né? Como a gente transforma algo internacional como se fosse, às vezes, melhor. Igual a batata, sim, né? Tem o valor dela, tudo isso. Mas, às vezes, eu penso, a gente não precisaria, muitas vezes, ir daqui pra lá, né? Sendo que no Brasil, ali no Sul, a gente tem muito disso do churrasco, da valorização dessa cultura. Exatamente. Que também é muito bom, né? Então, tudo isso conta várias histórias, na verdade, pra gente. E é o que eu falei, expor a multiculturas, mas também reconhecer o valor do nosso lugar, né? Quando eu viajei pra fora do país pela primeira vez, eu fui pro México. E a gente chegou, e o hotel que a gente ficou era resort, então tinha tudo incluso. Aí a gente chegou varado de fome e foi todo mundo pro restaurante. Eu fui seca atrás de arroz e feijão. Gente, que decepção. Não tem arroz e feijão como nós. Não tem, não existe.
O feijão parecia que, sei lá, tava ali já fazia uma semana. Tava Então, eu horrível. vou te falar que às vezes dentro do país você tem isso, viu? Se você mora no estado de São Paulo e você vai, por exemplo, pro Paraná, você encontra um feijão completamente diferente. Se você vai pro Rio de Janeiro, é outro feijão. Então, a forma como você tempera muda também de região para região dentro do mesmo país, né? Exatamente, porque vem muito de encontro com tudo aquilo que a gente falou da acessibilidade, né? Então, hoje em dia, a gente tem um acesso muito mais amplo a diversas coisas, diversos temperos, independente de onde vem ali. Mas antigamente não, né? Esse traslado era muito mais custoso. Então, as pessoas desenvolveram essa base ali em cima do que elas tinham mesmo de recurso. E fora isso que a gente falou do nosso próprio estímulo mesmo, né? Então, que a gente tem mais conhecimento, que a gente tem mais tranquilidade, A é gente mais conhece já, né? Exatamente. Eu fui seca atrás do arroz e feijão. Depois disso, nunca mais. Eu passei os dias que eu fiquei lá à base de macarrão. Que daí eles... Nem quando você vai... Ó, em massa, que você consegue montar a sua massa. Sim. Tinha daquele jeito. Eu passei a semana à base de massa. E com saudades do arroz Nossa, e feijão. tanto que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu pedi pra a minha avó daí, né? Que meu pai me buscou e a gente foi pra minha avó. A minha avó fez arroz e fritou bife. A primeira coisa. Exatamente. E o café da manhã também estranhei muito. Porque como era um hotel que abrigava bastante gente, bastante turista de todo o mundo, não tinha só, sei lá, fruta, pão de queijo. Não, né? Que é algo muito nosso. Mas tinha gente comendo linguiça e ovo frito, tipo, 7 horas da manhã. E eu ficava, meu Deus. E aquele cheirão de gordura, eu ficava, meu Jesus. Sim. Não, são todas as tradições realmente, né? E a gente fala assim, nossa, é muito bom quando a gente chega no lugar pra comer aquela comida, mas a gente sente falta da nossa. Muito. E eu acho que isso é uma reafirmação de que deu certo aqui. A nossa cultura Sim. ainda tá sendo muito aplicada, então tá sendo muito replicada também. E a culinária brasileira é muito forte, né? Ela é muito identificável, né? Ela é muito própria. Sim, exatamente. Você falou do Rio de Janeiro. Sim. Gente, comer feijão no Rio de Janeiro é uma experiência. É uma O experiência. feijão preto deles No Paraná também. é algo extremamente diferente. Que nem em Minas Gerais. Comer comida mineira feita ali no fogão de lenha é algo absurdo. É muito gostoso. Sim. Eles falam muito assim também, por exemplo, da castanha de caju lá do Nordeste. Então, aqui no Brasil, a gente gosta muito, né? No Brasil, assim, no geral. Mas aqui em São Paulo, a gente gosta muito das castanhas, castanha de caju. Mas eles falam, quando você come lá, não é castanha de caju, é outra coisa. É igual açaí, né? O açaí também é a Exatamente. mesma coisa. Verdade. Exatamente. Aqui é sorvete de açaí que eles vão É. falar, né? A Patrícia mandou mensagem aqui pra gente. Ela falou, bom dia. Eu tenho também muitas lembranças assim com comida e família e das saudades. Minha pergunta é variável ser ou só ser assim ou só em algumas pessoas pode acontecer. Eu fico deprimida se faço dieta, se eu corto alguma alimentação, se é normal, porque eu fico muito mal mesmo. Ou se é um problema só meu e eu preciso de algum tratamento específico. Não, é um problema generalizado, porque assim como a gente falou, esses alimentos remetem emoções. E emoções positivas. A partir do momento que você corta uma coisa que te dá prazer, seja na comida, seja um exercício físico, seja encontrar seus familiares, seus amigos, vai te dar mal-estar, né? Você não quer isso. Por isso a gente fala que cortar o alimento, por exemplo, eu só corto se for um caso assim, de uma doença, de um quadro que vai agravar realmente muito ali nesse momento. Senão a gente reduz, senão a gente troca. Se ele realmente prejudica, né? Exatamente. O que é, assim, poucas situações, se a gente for pensar bem, né? A gente tem muitos substitutos semelhantes que dá pra colocar no lugar. Pensar em toda essa estratégia. Pesar também, igual a gente fala. Por exemplo, um paciente diabético, mas um diabético controlado, que a gente tá entendendo que melhorou muito a situação. Quanto que ele tem de tolerância pra consumir ali de doce sem afetar negativamente ele? Porque ele tá vivendo, ele é uma pessoa, ele quer aproveitar a festa de uma criança, ele quer aproveitar a festa junina, que a gente falou recentemente, né? Então, a gente não pode privar 100% a pessoa, dependendo da situação que ela tá. Então, ela não está sozinha, está com todas as pessoas. E por isso a gente fala, vamos fazendo aos poucos, de uma forma consistente e real. Porque senão sempre é isso, né? Você remete, nossa, eu vou ter que começar outra dieta, que situação ruim, né? E na verdade não é isso. E de uma forma geral, dentro do que a gente tem de termos técnicos mesmo, assim, né? Que a gente fala habitualmente dieta, mas na verdade dieta é tudo que você come. Se você comer fast food, Coca-Cola, é uma dieta, né? Tipo, é o que você tá fazendo ali. Agora, se você tá restringindo, daí já é diferente, realmente. Então, vai aos poucos, vai dependendo do que você já faz, trocas pontuais. E não fazer aquilo que a gente falou de, nossa, eu vou mudar, segunda-feira é o dia da mudança total.
vou correr 10 quilômetros e vou comer só salada. Aí na terça Não. volta tudo ao normal. Exatamente, porque a gente fica naquele ciclo, né, de restringir muito, de dar esse mal-estar realmente que ela mencionou, dar compensação e depois voltar a restringir, né? E isso realmente não é consistente, né? Então, pequenos passos levam a gente muito mais longe do que correr de uma vez e parar e ficar um tempão parado, né? Você mencionou da formação, né, na nutrição, realmente a graduação, né? Essa relação do alimento com as emoções tá no quadro do curso, realmente, de Sim. nutrição. Faz parte, é estudado isso. Sim, eu acho que, assim, muito recentemente foi colocado isso. A gente tem algo muito exposto, por exemplo, da relação emocional, sim, com a alimentação, a parte neurológica com a alimentação, sim, bem estabelecida. Mas igual o comfort food, foram coisas que a gente abordou mais... se eu vou apresentar um seminário sobre um tema, daí eu trago isso, né? Igual a nutrição esportiva, por exemplo, ela reacendeu nos últimos anos, mas não era algo que a gente tinha normalmente na grade curricular, né? Que precisa realmente ter uma demanda. Então, assim como a gente falou, as mudanças vão acontecendo, elas vão chegando, e os currículos, as grades horárias e as faculdades, elas têm que se adaptar a isso, porque vira uma demanda da sociedade, realmente. Mas é um tema, assim, diversamente abordado dentro do comportamento alimentar, é muito falado E eu já. pergunto isso até porque existe um quê de psicologia no meio disso, né? Totalmente. Então, é isso que a gente falou. A gente come algo, o que isso vai despertar realmente para a pessoa? Então, a gente está falando de um lado totalmente positivo, de um alimento que a gente consome, traz um conforto, traz um prazer e traz aquela vontade depois de voltar a ter essa experiência. Mas também tem um lado contrário, que é, por exemplo, a gente forçar uma criança a comer algo, forçar um adulto a comer algo que ele não goste, né? Então, assim, a pessoa está internada, é papel também do nutricionista, do profissional da saúde, falar assim, olha, pode ser o idoso que seja, o senhor não come feijão, mas come outra leguminosa, pra gente trocar ali e colocar, porque se você mandar, ele não vai comer. Às vezes encosta no arroz dele, ele também já não come arroz. Então, assim, se ele come lentilha, por exemplo, que é do mesmo grupo, então a gente vai colocar pra ele ingerir essas proteínas bacanas, pra ele ingerir o ferro bacana, e tudo bem. Então, é nosso papel mudar isso. E às vezes a gente tem essa dificuldade nos lugares, né? Então, é muita atenção ali quem tá precisando e o que a gente tem realmente de recurso pra utilizar o máximo possível. Eu vou pegar esse gancho que você falou como um efeito negativo, digamos assim, né? A gente faz muito isso com criança, principalmente. A mãe vai lá, ela faz o almoço ou faz a janta e não importa, por mais que o filho dela diga eu não gosto de cenoura, eu não gosto de brócolis, eu não quero isso no meu prato, ela força muitas vezes a criança a comer e às vezes pode gerar, inclusive, um trauma. A criança, ela come naquele momento que ela foi forçada e não quer saber nunca mais. Tem isso também. Tem completamente. Então, uma das recomendações principais dentro do comportamento alimentar na pediatria é isso. De não é uma compensação, não é uma obrigação. Tem que ir expondo a criança a esse alimento, né? Então, existem várias pesquisas que mostram que a gente tem que oferecer o alimento mais de 10 vezes para a criança. Porque, inicialmente, ela passa por uma fase ali de curiosidade, de experiência. Depois, ela tem uma fase ali perto dos 3 aos 5 anos de neofobia. Então, tudo que é novo ou diferente, ela já recusa antes de provar. E depois você oferece novamente. Nessa fase de neofobia, você tem que ir oferecendo cada vez mais. Então, igual a gente fala, por exemplo, você vai oferecer a batata. A criança não gosta da batata cozida, então vamos oferecer um purê. Não gosta do purê e ela assada, então. Daí um dia a criança tá com o dentinho pontando, então irrita ela, não vai querer comer essa batata. No outro dia ela tá com sono. No outro dia ela queria que a avó pegasse ela, a avó não pegou, então ela não vai comer de estresse ali daquele momento. Por isso tem que ir ofertando, porque se você assumir a primeira vez que ela já não gosta desse alimento e você restringe isso do arsenal dela, fica ruim, né? E assim como você destacou desde o início desse ponto, a gente não tem como obrigar. Eu não chego para um adulto, igual você pensa. O jeito que eu falo com uma criança, eu falaria com um adulto. Então. É igual a gente fala assim, a criança derruba suco na mesa. Se fosse sua amiga derrubando, você ia brigar com ela, né? Você não brigaria com ela. Você falaria, não, tudo bem, acontece. A criança, mais do que ninguém, tá aprendendo os estímulos do mundo. Então, é o momento que a gente fala ali de como ela tá desenvolvendo numa potencialidade muito maior. Quanto mais preparos, mais formas de preparo você oferecer para ela ali, mais facilidade ela vai ter no futuro. E quanto mais repreensão você fizer, mais uma relação negativa ela vai desenvolver em cima desse alimento. Então, não, é sempre ali tranquilo, a criança de uma forma... Acho que foi você mesmo que falou de tratar a criança como se fosse uma visita. Também, sim. Porque... A visita você não cobraria de, você derrubou o suco, vai você limpar. Não, exatamente. Né?
Ou até repreender, né? A gente derruba coisas, Sim, né? A gente acontece. erra coisas. Coisas que a gente faz todo dia, a gente consegue errar. Então, imagina uma criança que tá aprendendo. Não pode existir essa tensão realmente nela, né? Tem algo também que eles estão trazendo muito da psicologia, que é também não ficar elogiando muito. E eu confesso que na minha vida particular eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Meu noivo até fala, olha, calma, né? Porque tudo que acontece, fala assim, muito bem, muito legal, é isso aí, né? Só que daí a psicologia traz também que você tem que deixar uma coisa mais aberta para a criança mesmo ter o próprio estímulo dela. Então, não forçar, mas também não ficar nessa reafirmação tão forte, né? Deixar a criança experienciar mesmo. E existe, ainda falando dessa coisa da criança, de repente um alimento que ela come na infância vai se tornar o comfort food, digamos assim, a comida de conforto para o resto da vida, ou eventualmente ao longo da vida a gente pode mudar, inclusive, a nossa comida preferida, digamos assim, né? Sim, com certeza. E a gente não tá restrita a uma comida, né, preferida, a um comfort food, por exemplo. Então, às vezes, você tem um comfort food da sua família. Daí você tem um outro que, tipo, é relacionado ao seu parceiro, à sua parceira. Daí tem um outro que, tipo, te remete a uma viagem muito legal que você fez, por exemplo, né? Então, às vezes, a gente não gostou de muitas coisas, mas se você comer, por exemplo, alguma coisa que você comeu lá, você fala, nossa, me lembra muito minha viagem no México, eu tava com os meus amigos e, tipo, foi muito prazeroso pra mim, né? Então, eu amo isso da relação com o alimento, uma relação positiva mesmo, isso de trazer histórias por meio do alimento. Eu tenho essa memória muito aguçada também, então pra mim é uma coisa que eu zelo bastante, sabe? Eu acho que a gente precisa estimular mais isso nas pessoas, porque cada vez mais a gente tá tendo menos tempo de fazer as refeições, de preparar com as nossas pessoas. Então, igual a gente A fala família assim, não se reúne mais na mesa hoje em dia, né? É difícil, é raro. exatamente. E daí entra também outra orientação que a gente tem muito, né? Dentro do guia alimentar para a população brasileira, criado pelo Ministério, né, da Saúde. E eles falam isso, que a refeição sempre sentado à mesa e, se possível, com companhia. Porque faz toda a diferença da experiência. Até para você prestar atenção no que você está consumindo mesmo, né? Para você compartilhar isso. Então, a partir do momento que você sabe o que é azedo, o que é salgado, o que é doce, e você mostra para a pessoa que está crescendo ali com você, para uma pessoa, por exemplo, pode ser até uma pessoa, um turista estrangeiro, um intercambista que veio passar um tempo na sua casa, você tá ensinando isso, né? Não é só para criança, mas para adultos também. Então, ele vai entendendo isso como exemplo. E a criança, como a gente vem falando muito, ela tem uma fase que ela só imita o que as pessoas mais velhas fazem. Então, né, se você não come, ela não vai comer. Se você mostra que aquele alimento é um alimento legal, curioso, daí a pessoa come. Você fala assim, nossa, não, tá muito ruim isso, eu não gosto. Daí já vira aquela situação toda pra criança, né? A criança já fica com receio. Então, não, tem que deixar livre mesmo pra experiência da criança. Boa. Prever FM 724, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta aqui para o nosso bate-papo com a nutricionista Karen Miyamoto. Prever FM 728, o primeiro jornal está de volta. Estamos recebendo e conversando aqui com a nutricionista Karen Miyamoto, quadro Alimentação Saudável. Hoje nós estamos falando de comfort food e a relação do alimento com as nossas emoções, né? Doutora, seguinte, e pode gerar o consumo excessivo de comidas confortáveis, reconfortantes, ela pode gerar dependência, por exemplo? Bom, deixa eu pensar, assim. Você diz uma dependência emocional mesmo de um consumo muito excessivo em cima daquilo? Se for, assim, um consumo muito exacerbado, excessivo, daí já vira uma relação não tão saudável, igual a gente falou. Então, pode ser uma coisa ok, pode ser algo realmente relacionado a um transtorno alimentar, por exemplo, que a gente menciona. Sim. Daí, sim, a gente precisa procurar ajuda. Porque qualquer coisa na vida que a gente faça em excesso não vai ser bacana. Desde atividade física, desde uma alimentação, que são práticas que a gente leva, considera como saudáveis, né? Desde, por exemplo, uma leitura. Se você ficar o dia inteiro lendo, não vai ser saudável para você. Apesar de, tipo, a leitura... Exatamente. A gente não reconstitui ali uma rede neural que a gente precisa realmente. Então, tudo em excesso não é bacana e tudo que a gente perde o controle, a gente precisa de uma ajuda profissional para colocar as coisas ali sem afetar negativamente a gente, né? Então, dito isso, a famosa terapia com alimentação existe ou é mito? Existe. Eu acho que é uma... Na verdade, eu acho não. É um tratamento, na verdade, multiprofissional, né? Não depende só do nutricionista. Como em diversos momentos, assim, a gente depende de um médico, a gente depende de um psicólogo. O nosso trabalho como nutricionista chega num momento que a gente fica estagnado se essa pessoa não passar com um psicólogo.
né? Se ela não compreender o que está acontecendo ali com ela, por mais que a gente fale, e a gente não tem uma formação para isso, exatamente. Apesar da gente ter o que a gente chama ali dentro da atenção primária, da atenção do SUS, o matriciamento, que é o quê? Quando um outro profissional, ele vai ajudando você a entender e compreender práticas do campo dele para que vocês trabalhem de uma forma de equipe, né? Porque antes existia uma coisa que hoje em dia existe, a gente tem que ter ética para trabalhar dessa forma, para você não invadir o campo do outro. Isso existe. Mas também você não precisa ser totalmente à parte, você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa saber, se a gente tiver escasso de recursos ali, eu vou poder direcionar essa pessoa um pouco mais do que ela ficar no zero? Sim, né? Agora, chega um momento que realmente o psicólogo ele aprendeu na formação dele, aprendeu na graduação dele como abordar diversas situações em diversos pontos diferentes que nós, como nutricionistas, não sabemos. Então, a gente age de uma parte e a gente depende de outros profissionais para o sucesso do tratamento. Então, chega um momento, por exemplo, de um paciente que seja muito restritivo, que você já fez tudo o que você podia ali e desde o começo você fala que ele precisa de um psicólogo para trabalhar em conjunto. A gente sempre, não vou generalizar, mas meus amigos, a gente sempre se dispõe também a conversar depois com esse psicólogo. Então, por exemplo, eu comecei um tratamento e eu tô passando um nutricionista psicólogo por uma causa de alimentação, relacionada à alimentação. Esses profissionais podem se conversar para alinhar o que está acontecendo, né? Às vezes essa face que você vê é do paciente, o psicólogo vê a outra face. Então, vocês complementam as informações necessárias para o sucesso daquilo, né? Que é extremamente importante. Então, sim, existe. A gente precisa fazer um tratamento multiprofissional realmente consistente e o paciente tem que fazer parte disso. Então, ele não pode ser um membro passivo de todo esse desenvolvimento, né? Então, o que você está disposto a fazer hoje? O que você entende dessa situação? Se a gente tivesse que montar 3 metas para um mês, o que você poderia propor para a gente dentro da sua realidade, né? De um modo global ali. Realmente precisa de um psiquiatra para entrar com algum medicamento, para auxiliar? Porque existem limites da situação. Existem tratamentos que a gente consegue administrar pela alimentação, mas existem aqueles que vão a mais, né? Então, a gente precisa realmente de um médico. E existem, dentro disso, tem alimentos ou nutrientes que ajudem a regular o humor ou até questões hormonais, como a gente mencionou, a gente já tinha comentado a respeito da TPM, por exemplo, né? Você falou do chocolate e tal. Existem realmente alimentos que ajudam a regular isso? Sim, com certeza. E uma coisa muito bacana que a gente percebe dentro dos pacientes é que o quê? Às vezes a gente espera que seja um alimento milagroso. Existem alimentos que têm uma função um pouco maior, por exemplo, as frutas vermelhas ou a uva, né? Elas possuem ali componentes, né, micronutrientes, componentes ativos que vão ajudar a regular um pouco melhor. Mas o que vai ter mais consistência é uma base alimentar saudável. Então, às vezes, o paciente chega pra gente com muita cólica, muita dor de cabeça, muita dor nos seios, que a gente muitas vezes tem, dor na lombar, né? Tipo, relacionada à TPM, isso eu tô dizendo, né? Sim. Um humor, uma falta de controle no humor. Daí a gente muda a base alimentar, ela auxilia muito. A gente atenua. É o que eu falo, às vezes não vai resolver, mas vai atenuar, né? E daí essa atenuação, a gente vê realmente qual que é o nível daquilo e fala, não, vai precisar entrar com medicamento, não vai precisar entrar com uma terapia complementar, não vai, né? Mas às vezes grande parte do que está desregulado ali, que a gente tem um agravamento, é por uma alimentação muito desequilibrada. Então, assim como os alimentos saudáveis, eles ajudam, o excesso de açúcar vai piorar, por exemplo, a acne que você tem por causa da oleosidade. Vai piorar, por exemplo, a cólica muitas vezes, né? Não em todos os pacientes, mas ela pode piorar, agravar. Então, a gente auxilia. Mas eu tenho casos de pacientes que têm uma cólica que realmente é aquela cólica limitante, que a pessoa não consegue trabalhar. Melhorou muito pela alimentação, mas ainda é um limitante. Então, desde o começo, a gente já identifica isso para que ela trate de uma forma farmacológica, né? Medicamentosa, realmente. A gente não pode... a gente tem que entender o limite da nossa atuação realmente para não prejudicar o paciente. Então, enquanto a comida, a forma como você se alimenta interfere, inclusive, como você lida com as coisas do dia a dia, né? Totalmente. Na sua mudança de humor. Às vezes você tá de um jeito de manhã, se você se alimenta de alguma coisa, de repente, que piore o seu humor, tem realmente essa relação e pode mudar completamente ao longo do dia, né? Não, completamente. E assim como a gente mencionou, você até tinha comentado isso, né, Ellen? Do nosso segundo cérebro ser a parte do intestino, tudo certinho. É uma relação realmente muito ligada, né? A gente tem os neurotransmissores ali agindo, a gente já entende toda essa atuação. E existe também tudo que a gente fala, por exemplo, a gente tem que partir de uma alimentação saudável para saber como o nosso corpo responde a situações diferentes. Então, existem pacientes, por exemplo, que eles têm uma sensibilidade à gordura, sensibilidade à lactose, sensibilidade a diversas coisas, porque aqui está desequilibrado,
né? A nossa microbiota está desequilibrada. Então, a partir do momento que você estabelece uma microbiota legal, uma digestão melhor, uma base de nutrientes mais efetiva, mais eficiente realmente, daí você consegue identificar. Então, existem vários pacientes que chegam ali, qualquer coisa que come irrita. Qualquer coisa que come irrita. É gordura, é o açúcar, é a lactose, mas às vezes ele não tem sensibilidade a essas coisas, ele só não está muito equilibrado ali. Claro que essas são situações, e existem pessoas que realmente têm intolerância à lactose, têm dificuldade da digestão da gordura, né? Então, é outro caso. Mas aqui eu tô falando, vamos fazer uma base alimentar bacana pra gente identificar realmente o que tá acontecendo. Então, aquela coisa de eu tô de mau humor, ou não tô legal, não tô triste, vou comer minha comida reconfortante aqui, e isso vai mudar completamente o meu humor, a minha forma de ver o mundo. Não é coisa da nossa cabeça, isso realmente acontece. Ajuda, tem uma parcela realmente de contribuição desses comfort foods, com certeza. Boa, muito legal. Bom, é o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente falou da redução de estresse e tudo mais, mas como é que a gente pode mudar o nosso prato para ajudar a equilibrar, então, inclusive a nossa necessidade de comidas reconfortantes, para que seja nutricionalmente saudável e também que a gente não acabe descontando na comida, como eu falei anteriormente. Legal. Eu acho que o primeiro, na verdade, é entender como que tá a sua rotina alimentar, né? Quantas vezes você tem se alimentado, assim, certinho, bacana? Porque a gente tem isso de quanto menos comer, às vezes é melhor. Mas não, quanto maior o fracionamento, mais tempo a gente dá para o nosso corpo digerir aquela pequena parcela, né? A gente também não chega ali com muita fome na próxima refeição e acaba comendo mais do que a gente precisaria ali para dar a nossa saciedade. Então é isso, entender quantas vezes você come por dia, quantas vezes é possível colocar. Igual eu chego assim e falo assim, não, Natália, você tem que comer 5 vezes. Mas você trabalha, você tem a sua rotina, não é possível. Daí você vai ficar sempre se frustrando, te falando, nossa, eu não tô conseguindo fazer aquilo que a gente combinou. Né? Mas não, 3 vezes eu consigo encaixar 3 refeições? Legal, como que a gente vai distribuir essa necessidade da Natália? Pensando nos macronutrientes, nos micronutrientes e de uma forma que a Natália goste. Que é o principal para sua adesão, né? Tipo, tudo bem a gente colocar, então, o pão no almoço? Tudo bem, não tem problema nenhum. Você entra ali com a parte do carboidrato sendo o pão, sem problemas, né? E também, assim, eu gosto de pegar tudo que a pessoa já faz. E falar, olha, como a gente poderia complementar isso? Então, a pessoa tá comendo pouca proteína, e se a gente aumentar um pouco da carne ou do feijão, ou de uma pessoa vegetariana, ou PTS, por exemplo, né? Não, a pessoa tá comendo super legal carboidrato e proteína, mas tá faltando ali as fibras, as vitaminas, os minerais. Então, você gosta de tomate? Tem gente que não gosta de tomate, mas gosta do molho caseiro de tomate. Então, vamos colocar um pouquinho isso no preparo, vamos colocar ali no nosso lanche da tarde, por exemplo, não tem problema nenhum você fazer uma grande quantidade de molho de tomate caseiro e congelar em mini porções. Às vezes, em vez de você comer um pão, você come como se fosse uma pizza. Coloca o pão, coloca o molho de tomate, o queijo, orégano ou manjericão, por exemplo, esquenta no forno ou na air fryer, vira uma coisa super prazerosa, mais nutritiva, né? Então, igual a gente fala, enriqueça os alimentos. Porque tudo isso que a gente vai dando, vai suprindo mais. E existem aqueles nutrientes, por exemplo, a vitamina B12, a vitamina D, que a gente tem uma relação ali neurológica também, que a deficiência delas vão trazer prejuízos. Então, às vezes, aquele nosso cansaço, aquele nosso esquecimento exacerbado, né? Não é uma relação de, eu não tô sendo capaz de fazer isso. Às vezes, é uma deficiência nutricional realmente. Que daí você supre e melhora. Então, uma pessoa, por exemplo, que tá com uma anemia ali por causa do ferro ou até mesmo da B12, ela se sente mais cansada. E daí é normal você culpar a sua rotina de estudo, de trabalho. Porque ela pode causar isso, mas ela não causaria num efeito que tá ali. Então, você suplementa esse ferro, essa B12, e a pessoa tem uma disposição muito melhor, né? Porque senão a gente fica num ciclo vicioso de, por exemplo, eu vou compensar então na cafeína. Eu vou compensar então só no sono. Não, a gente tem que compensar no que realmente o seu corpo tá precisando naquele momento. Né, uma vez estabelecido, equilibra e você vai ter um desempenho muito melhor, assim, nas suas tarefas diárias. E quais são os alimentos que você recomendaria? Pra B12, pro ferro? Pro ferro, a B12, assim, é uma vitamina, né, a vitamina B12, que ela vem à base de alimentos de origem animal. Então, são as carnes, os ovos, os queijos, laticínios, né, principalmente. O ferro é a carne, o feijão, as folhas verdes escuras. Então, a gente tem isso. Só que a gente tem o ferro que a gente chama de M e o ferro não M. O ferro M são de origem animal e o não M de origem vegetal. O nosso corpo, o organismo humano, ele tem uma absorção melhor do ferro M.
né? E daí o ferro não M, a gente tem uma absorção, só que ela pode ser otimizado, por exemplo, pela vitamina C das frutas cítricas. Então a gente fala assim, um prato ali bem rico, por exemplo, na vitamina B12, na vitamina e no ferro, perdão, que é o mineral, seria o nosso feijão, a carne, e depois você chupa uma laranja, toma um suco de acerola, tempera sua salada com limão, né? Come um kiwi, uma abacaxi depois. Porque a gente efetiva esse ferro não M para uma absorção melhor. Agora o ferro da carne a gente absorve bem bacana. Muito bom. Legal. Bom, nós conversamos então mais uma vez no quadro Alimentação Saudável. Estivemos com a nutricionista Karen Miyamoto. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, pelas instruções, inclusive, né? Acredito que a gente tenha saído daqui sabendo muito melhor, até nos entendendo muito melhor, nutricionalmente falando. Então, muito obrigada mais uma vez, Karen, e até semana que vem, mais uma vez no quadro Alimentação Saudável. Eu que agradeço, até mais, viu, gente? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.